Amém, glória a Deus. Ainda vou querer orar com você antes da gente sentar. Mas sabe, toda vez que eu ministro no culto de aniversário, eu sei que aquele culto, pelo fato de ser um culto de aniversário, ele é permeado por uma unção profética. Por que eu falo isso? Porque normalmente, o ambiente de um culto de aniversário, ele marca o final de um ciclo e o início de um outro. No reino do Espírito isso é tão importante, queridos. Um culto de aniversário não é um culto comum. Ele não é mais importante nem menos importante, mas é um culto profético, é um culto que estabelece marcas, é um culto que vira estações, e basta ver até mesmo pelas canções que foram cantadas aqui. Nós cantamos sobre um novo tempo que já chegou. Sabe qual é o melhor tempo da sua vida? É hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, no ano passado, é hoje. Sabe por quê? É hoje. Porque hoje você pode tomar a decisão de se posicionar diferente. Amém? Então cantamos isso, o melhor tempo, já chegou, a nova fase já chegou. Cantamos que grandes coisas vão acontecer. Cantamos sobre um tempo de abundância. E são canções proféticas que marcam o início de uma nova fase na vida dessa igreja, na sua vida, porque você é a igreja. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite, porque estamos reunidos como igreja do Senhor. Nós somos o teu corpo nessa terra, Senhor. Somos a família da fé, a família de Deus. Estamos unidos em um mesmo propósito, que é buscar o Senhor em primeiro lugar, na certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não buscamos as coisas, nós buscamos o Senhor. E porque buscamos o Senhor, sabemos que tudo que precisamos nos será acrescentado. Mas eu te dou graças, Pai, porque eu sei pelo meu espírito, Pai, que algo nessa noite está sendo rompido. Eu creio, Pai, em uma nova estação sendo estabelecida sobre a vida desta igreja, sobre a vida dos meus irmãos, e nós nos submetemos a essa unção. Nós nos submetemos, Pai, à atmosfera do Espírito. Nós queremos ser marcados pelo Senhor nessa noite, e sabemos, Pai, que é algo tão grandioso, tão poderoso, que está pronto para se manifestar, porque a Tua palavra nos alerta: eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Porventura vocês não estão percebendo? Abrirei caminhos no deserto e colocarei rios em terras secas. E eu declaro, Pai, novos caminhos para esse povo, novos caminhos para essa igreja, caminhos de leveza pelo Teu Espírito, Pai, e um regar da Tua unção sobre corações sedentos, sobre terras áridas, uma glória do Senhor, Pai, trazendo refrigério a corações que estão angustiados. Eu te dou graças, Pai, por essa nova estação de fato, Pai. Isso não é um jargão, isso não é uma frase de efeito, isso é uma convicção no meu espírito de que há algo novo da parte de Deus que se inicia nesse tempo da igreja. Eu te dou graças porque os céus estão abertos, os céus estão em movimento sobre esta igreja, e eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor já começou a fazer. Ele já começou, o Senhor já começou a fazer. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas, Senhor, nunca mais. Nós estamos conectados com o trono, estamos conectados com o céu, estamos conectados contigo, Senhor, e sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do nosso Pai, do Pai das luzes. Nele não há mudança nem variação alguma. Ele é bom e abençoador. Nós reconhecemos a Tua bondade nessa noite, Senhor. Nós reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos que Tu és bom e abençoador, pelo que não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, Senhor. Oh, nós te damos graças, Pai, porque sabemos que o Senhor tem zelo pelas nossas vidas, e nós descansamos nessa verdade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado, queridos. Muito bom. Você fica comigo aí, velho. Pode sentar aí no banquinho e ficar comigo? Pode? Senão, fica livre também, tá bom? Muito bom. É porque se eu não souber pregar, pelo menos ela sabe tocar, gente. Aí já ajuda muito, né? Muito bom, que bênção, né? E eu creio, sabe, nessas coisas que já foram liberadas aqui, desde que entramos nesse culto, desde que começamos a cantar, né? Sobre um novo tempo que já chegou, sobre um novo ciclo, uma nova estação. E sabe, algumas coisas vieram ao meu coração quando eu estava meditando no que compartilhar com vocês no dia de hoje. E assim, eu sabia, porque sabia mesmo de uma estação diferente, sabe? Nós estamos agora no verão, e
E tão quente, né? Mas nós estamos no verão, gente. É época de calor, né? Mas há pouco tempo atrás, nós viemos de uma região serrana. Há pouco tempo atrás estávamos ali com muito frio, né? Então a estação, ela muda o clima. Mas a estação na vida da igreja muda o clima espiritual também. Amém? E eu declaro esse tempo sobre essa igreja. Sabe, o clima espiritual da igreja sendo mudado pela glória do Senhor. As pessoas que entrarem aqui perceberão, gente, que ambiente é esse? O que tem nesse lugar? Pessoas serão atraídas pela unção. A unção que é gerada por corações apaixonados, sedentos, que buscam o Senhor e mudam o ambiente da igreja. Esta será uma estação onde o ambiente espiritual da igreja está sendo mudado. Amém, queridos? Mas como eu falei, algumas coisas vieram ao meu coração sobre esse tempo da igreja. Sabe, e esse tempo da igreja, esse novo ciclo da igreja, vai ser marcado pelo descanso, pela provisão e pela aceleração de Deus. Diga: descanso, provisão e aceleração. Esse novo tempo da igreja vai ser marcado por essas 3 colunas, esses 3 pilares, um tempo de descanso. O que é esse tempo de descanso? É um tempo onde as coisas acontecerão com menos esforço. Amém, queridos? Você não vai precisar se esforçar tanto. Haverá um descanso fazendo. Não tem como explicar isso naturalmente. Não é um descanso parado. Você vai continuar fazendo o que você tem que fazer, mas é um fazer com descanso no Senhor. Amém, queridos? E esse fazer com descanso vai atrair a provisão. Amém? E nesse ambiente vai haver uma aceleração de Deus. E eu quero ler com vocês alguns textos. E eu ainda não vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque eu vou ler em 3 versões o mesmo texto. E só na última eu quero que você abra, porque provavelmente você não tem as 2 primeiras. Eu quero ler primeiro Amós 9:13 na versão NVT. Apenas ouça. E você vai entender porque eu estou lendo isso. Esse texto diz o seguinte, Amós 9, verso 13 na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: virá o tempo, diz o Senhor. Quem é que está dizendo aqui, gente? É o Senhor. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Agora, sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Nós viemos de uma região que produz uva e chegamos numa região que produz trigo. O que isso me mostra? O que tem acontecido em Caxias do Sul vai acontecer aqui. Os milagres que nós estamos vendo lá vai acontecer aqui. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Agora perceba esse mesmo texto na versão da Bíblia, a Mensagem. Apenas ouça, diz assim: e é verdade. Agora não vai demorar muito. Ei, pode ser que tenha demorado até aqui, mas agora não vai demorar muito. Amém? Há 9 anos só isso, hein? Pode ser que tenha demorado, mas agora. Diga agora. Diga agora. Agora não vai demorar muito. Oh, aleluia. E é verdade, agora não vai demorar muito. Porque o texto explica, é o decreto do Senhor. O Senhor está decretando coisas. E o texto continua e diz: as coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Sabe o que está dizendo? A sua mente racional não vai conseguir entender a velocidade com que as coisas irão acontecer. Aí continua o texto e diz o seguinte: uma coisa acontecerá depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma só vez. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Agora, se você quiser abrir para você ter certeza que eu estou lendo a Bíblia de verdade, é o mesmo texto, Amós 9:13, na versão revista e atualizada. Se você tiver essa versão, eu estou lendo o mesmo texto, queridos. Só em versões diferentes, falando das mesmas coisas. Então diz o seguinte, Amós 9:13 na versão RA diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão.
Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo é que haverá um tempo onde a colheita vai chegar tão rapidamente que aquele que colhe e aquele que lavra se encontrarão. É isso que esse texto está dizendo. Está dizendo que aquele que pisa as uvas e aquele que lança a semente se encontrarão. Sabe o que significa aceleração? Diga aceleração. É um tempo de aceleração sobre essa igreja. Entenda, eu sei o que Deus falou comigo. É um tempo de descanso, sim. É um tempo de provisão e é um tempo de aceleração. Diga descanso, provisão e aceleração. Que você acorde todos os dias lembrando disso. Palavras proféticas que estão sendo liberadas sobre essa igreja. Não é sobre uma estrutura, é sobre a sua vida. Você é a igreja. E esse é o tempo onde você vai viver debaixo de um descanso do Senhor, de uma provisão sobrenatural da parte do Senhor. E as coisas serão mais rápidas. Oh, aleluia. Sabe que isso é o normal, mas nós não somos normais. Rapaz, como é que eu posso não ser normal, pastor? Como alguém pode ser normal tendo Deus habitando dentro? Você carrega Deus dentro de você. Então você não é normal. Não pense como alguém normal, não haja como alguém normal, porque você carrega o Deus criador do céu e da terra dentro de você. Você não é normal. Você é um ser espiritual, sobrenatural, que carrega a presença de Deus. Então o normal é que o tempo de plantio e o tempo de colheita, eles sejam separados por um espaço de tempo. Isso é o normal. Mas espiritualmente falando, dentro daquilo que lemos, esse texto está dizendo que esse espaço de tempo está sendo encurtado pelo Senhor. É isso que esse texto está explicando para nós. Naturalmente existe um espaço de tempo entre o plantio e a colheita, mas espiritualmente, no reino do Espírito, não será assim. Haverá um encurtamento. Amém, queridos? Ou seja, está falando de um tempo de aceleração. E dentro desse tempo de aceleração, coisas que poderiam levar anos, poderão acontecer em dias ou horas. Quando muito, em meses. Amém, queridos? Dentro desse tempo de aceleração, nós vamos conseguir fazer mais coisas em menos tempo e com menos esforço. Porque há uma graça, um favor do Senhor operando. Queridos, eu sei o que é isso. Eu tenho vivido essas coisas. Uma graça do Senhor cooperando de uma forma tão evidente, que aquilo que era difícil se torna mais fácil. Aquilo que poderia levar anos, acontece em meses, ou semanas, ou até mesmo em dias. Nós somos surpreendidos pelo favor do Senhor. E com isso nós nunca poderemos dizer que foi a força do nosso braço. Teremos que reconhecer, só pode ser Deus. Amém, queridos? Sabe, eu não estou aqui para empolgar você, não é isso. Eu estou aqui para inspirar o seu coração, para encher o seu coração de convicção de que Deus é bom e abençoador. Você é a obra-prima de Deus. Ele ama a sua vida e Ele deseja o melhor que Ele tem para você. Esse é o desejo de Deus. Amém, queridos? Oh, aleluia. O que isso me mostra? Que nesse ambiente de aceleração da parte de Deus, sonhos que pareciam tão distantes, sabe, eles serão antecipados por meio de oportunidades divinas que vão cair no seu colo. Escute o que eu estou dizendo. Como que sonhos distantes podem ser abreviados? Oportunidades divinas. Sabe o que é uma oportunidade divina? É uma oportunidade onde não existia. É uma porta que estava fechada e Deus abriu. É um emprego que era improvável você ter, mas a porta se abriu. Era uma ação que estava pendente há anos e de repente Deus liberou. É algo que estava travado e foi liberado. É Deus intervindo no curso natural de forma sobrenatural. Amém, queridos? É dessa forma que Deus age. Oportunidades divinas que estão cairão no nosso colo nesse tempo de aceleração, para que nós reconhecemos que o Senhor está envolvido com esse novo tempo nas nossas vidas. Esse é o tempo de aceleração que vai ser permeado por uma abundância divina. Ei, receba da parte do Senhor isso. Entenda, você não recebe quando vê, você recebe quando você crê. Entenda isso em nome de Jesus. Quando você crê, você recebe. E quando você crê e recebe, você vai ver, você vai tocar, você vai usufruir. Diga, eu recebo. Sabe, não é simplesmente falar, eu recebo, é você receber com o coração. O que você não receber com o coração, suas mãos jamais tocarão. Receber com o coração, você receber em fé mesmo sem ver. Amém, queridos? Eu creio mesmo naquilo que está sendo liberado. E eu declaro esse tempo de aceleração, esse tempo de abundância
sobre a sua vida, marcando a sua vida nesse tempo, marcando não apenas a vida da igreja, mas a sua vida, porque você é a igreja, marcando você nesse tempo, sabe? E tudo isso se dará em um ambiente de descanso. Descanso como, pastor? Descanso no agir de Deus, porque a Bíblia diz: agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus. Sabe de uma coisa? O diabo precisa saber que você sabe quem Deus é na sua vida. Você precisa abrir sua boca. Entenda uma coisa: Deus, Ele criou todas as coisas falando. Deus disse: haja e ouve. Deus disse: haja e ouve. Por que você acha que na sua vida as coisas seriam diferentes? Você fala e Deus pega aquilo que você falou em linha com aquilo que está escrito. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém. Agindo Deus. Entenda uma coisa: toda vez que um problema tentar se mostrar grande para você, lembre disso: quando Deus age, ninguém impede. Amém, queridos? É nesse ambiente de descanso, descanso em Deus, descanso no agir de Deus, que as coisas de fato acontecerão. Sabe, eu sei que nesses 9 anos de igreja, muitas coisas aconteceram, muitas pressões vieram. Eu sei disso, eu acompanho, eu estou em contato com o pastor Peron. Você tem um excelente pastor, sabe? Eu não quero encher a bola dele, não sou disso não. Mas esse menino, e com todo respeito, é um homem de Deus. Ele é um filho para mim. Eu naturalmente não queria ter liberado ele para vir para cá, não. Não queria. Mas eu não posso ir contra aquilo que Deus falou no coração dele. E eu, na verdade, eu já sabia. Você tem um excelente pastor. Amém. Então honra a unção que está sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre esta igreja. Sabe quando essa igreja vai prosperar? Quando essa igreja entender o princípio da honra. Escute isso, escute isso, escute isso. Tem muita gente esperando a prosperidade bater na porta, mas esqueceu que a prosperidade age por meio de um princípio chamado princípio da honra. Porque honra antes de ser colheita, ela é semente. Honra, todo mundo quer colher honra, mas antes de você colher, você precisa plantar. Eu falo isso porque eu estou olhando para um homem que quando comprou o primeiro forno elétrico dele, me deu um pão. Eu me lembro, isso marcou a minha vida, pastor Perão. Sabe que esse princípio de honra. Sabe o que seu pastor fez há um tempo atrás? Mandou comprar 2 quilos da erva que eu mais gosto, lá em Caxias do Sul, e mandou um teleentrega entregar para mim, lá na igreja. 2 quilos de erva, gente, o que é isso? R$40. Não é o dinheiro, você entende isso? É o princípio da honra. Ele entendeu o princípio da honra. Se quer prosperar, entenda o princípio da honra. Sabe quando você entrega algo a alguém porque ele precisa? Isso não é honra. Honra é quando a pessoa não precisa e ainda assim você faz. Isso não estava na programação, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas na verdade eu sei. É porque é algo de Deus envolvido com isso. Não tem como ter abundância sem ter honra. Entenda, é chegado um tempo de abundância que vai caminhar em uma estrada chamada honra. Oh, aleluia. Sabe, eu sei de fato que em todos esses 9 anos, tantos desafios, tantas pressões vieram. Muito esforço foi envolvido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso foi semeadura. O que foi essa pressão? Sementes. O que foi o esforço? Semente. O que foram os desafios? Sementes. Tudo isso foi semente. Para alguns era só esforço. Não, para que tanto esforço? Não é esforço, é semente. Para que tanto trabalho? Não é só trabalho, é semente. Para que tantos desafios? Não é só desafio, é semente. E nós não somos daqueles que retrocedem. Agora vamos ver o que a Bíblia fala acerca daqueles que semeiam.
É que muitas vezes as pessoas pensam em semente só falando em dinheiro. Talvez você que está aqui, que foi machucado em igrejas onde extorquiram você, tiraram o seu dinheiro. Nós não somos assim. O tempo principal do culto dessa igreja é pregando a palavra, não é falando de dinheiro. Agora entenda, dizimar e ofertar é um princípio de honra também. Então não esqueça uma coisa em detrimento de outra. Agora eu quero que você entenda algo. Você está num ambiente de fé. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, queridos? E quando eu falo de semente, não estou falando de dinheiro. Tudo o que aconteceu até aqui, esforço, envolvimento, desafios, foram sementes. E a Bíblia fala algo tão poderoso sobre sementes. Está em Salmo 126. Eu vou ler para você. Vou ler na versão NVT de novo. Eu gosto muito dessa versão, então escute. Salmo 126, verso 4 a 6 diz assim: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Ei, é chegado o tempo de cantar, é chegado o tempo de celebrar. Oh, aleluia! Sabe, eu creio que um tempo de honra está vindo sobre o povo de Deus nesse tempo. Eu creio nisso. Sua semeadura em tempos de pressão será honrada nesse tempo. Eu sei que cada um de vocês tem uma história de semeadura, que não é só dinheiro, que é envolvimento, que é você não retroceder quando pensou em retroceder, que é você pegar junto nos desafios, nas pressões, nas angústias, pegando junto. Tudo isso foi semeadura. Escute, é chegado um tempo de honra sobre o seu tempo de semeadura. Oh, aleluia. Quanto tempo você semeou orando e intercedendo por pessoas e por situações? Orações são sementes, intercessões são sementes. Quantas sementes de oração, quantas sementes de intercessão você lançou? Mas aqueles que lançaram sementes com lágrimas, quanto auxílio você prestou a pessoas que nem valorizaram o que você fez? Sabe o que foi isso? Semente. Não é o que ela valorizou ou deixou de valorizar que muda as suas convicções de que aquilo é uma semente. Você não investe em pessoas, você não abençoa pessoas para que você seja valorizado. É porque você entendeu que ainda que ela não valorize o que você fez, aquilo foi uma semeadura lançada em uma terra fértil chamada Reino de Deus. E é chegado o tempo, a honra vai tocar a sua semente. Quantas sementes financeiras você semeou na obra do Senhor e também na vida de pessoas? Sabe de uma coisa? Eu declaro que as verdades desse salmo que eu acabei de ler se cumprirão na sua vida. Se cumprirão na sua vida. Eu declaro isso porque está escrito: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. E esse é o tempo de colheita. E não apenas no natural, como nós vemos aqui no entorno, espiritualmente esse é o tempo de colheita na sua vida. Eu não sei quantas sementes você já lançou, sementes financeiras, sementes de investimento em vidas de pessoas, sementes de orações e intercessões, sementes doando a sua própria vida em prol de outras pessoas. Esse é o tempo de colheita, porque é um regar da parte de Deus sobre tudo aquilo que foi semeado nesse tempo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quem recebe isso em nome de Jesus? Sabe, a minha percepção, eu tenho percepções no meu coração. A minha percepção é que a nossa semeadura, ela está entrando naquele estágio de maturação. Qual que é o estágio de maturação? É aquele que antecede a colheita. Eu estava vindo para cá hoje de manhã e chegando aqui,
mais próximo, já no início da tarde. E eu estava vendo muitas lavouras de trigo, lindo, lindo, gente, que lindo, que região linda. Algumas totalmente prontas para colheita, mas haviam outras que haviam manchas verdes ainda, o trigo ainda não havia secado. Sabe que processo é esse? É o processo de maturação. Não dá para colher, porque está maturando. Eu digo algo para você. Nós estamos numa estação onde alguns já estarão colhendo e outros estarão aguardando porque está na iminência. Escute isso. Só você pensa, por que não aconteceu comigo ainda? Ei, sua semente está no processo de maturação. A colheita está às portas e vai ser breve. Sabe, e esse tempo de colheita que está vindo, ele vai servir de testemunho para aqueles que não creem. O que isso significa? As pessoas verão a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de vocês. E o que eles têm que eu não tenho? Como pode eles viverem isso? Sabe o que é? Deus quer te abençoar para que você seja um cartão postal da bênção de Deus aqui na terra. Para que as pessoas vejam em você a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem, aqueles que temem e aqueles que não temem. Moisés disse isso: Senhor, a tua presença é que nos distingue dos demais. Se eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida de tal forma, sabe que ela te fará prosperar em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, em todos, não só financeiramente, mas emocionalmente, na sua saúde, no seu contexto familiar, no seu trabalho, nos seus sonhos e nos seus projetos. E isso servirá de testemunho que irá diferenciar os que creem dos que não creem, para que os que não creem desejem crer como você crê. Oh, aleluia. Agora eu quero que você entenda que essas coisas, elas irão acontecer no seu descanso. Não é esperneando, é descansando. Sabe, eu me lembro de uma época, nós morávamos aqui nessa cidade. Minha esposa estava nesse supermercado aqui, ó, nesse aqui, economia. E eu me lembro que eu não estava junto com ela, mas ela me contou o fato. Nossa filha mais nova era bebezinha na época. E ela se atirou no chão porque queria alguma coisa. Minha esposa deixou tudo, levou ela para casa, corrigiu e voltou a fazer as compras. E ela não ganhou aquilo que ela pediu porque ela esperneou. O que eu estou querendo dizer para você? Não esperneia. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe, Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam e daqueles que nele esperam, daqueles que confiam e descansam no agir de Deus. E agindo Deus, sabe, quando alguém está se afogando, quem aqui já teve o desprazer de ver um salva-vidas socorrendo alguém em algum momento, na praia ou em algum lugar assim? Alguém já viu isso? Eu já tive o desprazer de ver, estar lá sentado lá na areia, talvez, e ver aquela movimentação, e eles correm lá com aqueles negócios compridos, aquelas boias, e vão para lá, né, tentar salvar alguém. Já vi isso algumas vezes, né? Mas sabe, quando aquele salva-vidas, ele vai até alguém que está se afogando para tentar socorrer, a instrução que ele dá sempre é: pare de se debater e deixa que eu te levo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que tem crente que está se debatendo tanto, tentando resolver as coisas na sua própria força, na força do seu próprio braço, que Deus nem tem como socorrer. Deus pode, mas sabe, estamos esperneando tanto que Deus não tem como. Assim como um salva-vidas, ele não pode socorrer alguém que está se debatendo. Para, deixa que eu te levo em segurança. Deus está dizendo para alguns aqui: para, deixa que eu te levo em segurança. Não fica se debatendo, não fica esperneando. Eu tenho um caminho seguro para você. Eu vou te tirar desse lamaçal que está te sufocando. Eu vou te tirar desse ambiente que está te afogando. Eu vou te conduzir para um lugar seguro. Mas para, aquietai-vos e sabeis que eu sou
Deus. Sabe, Salmo 91 diz que o nosso descanso está nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, não está escrito esperneará. Diz, a sombra do Onipotente descansará. Então o melhor a fazer nesse tempo é parar de se debater, porque esse tempo será marcado pelo descanso, pela abundância e pela aceleração. Agora tudo começa como? Diga descanso. Sem descanso não há abundância, e sem abundância não há aceleração. Mas descanso só acontece na confiança. Ninguém descansa se antes não confia. E Salmo 125 diz: aqueles que confiam não se abalam. Amém? Sabe, o texto onde Jesus apazigua a tempestade, né? Ele nos ensina muito. Jesus está ali naquele barco. Você conhece a história, eu não vou ler para você. Mas Jesus está dormindo no barco, e ele é acordado pelos seus discípulos apavorados, que dizem: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Vamos todos morrer, e você está aí dormindo? Mas esse texto, onde Jesus então ele apazigua aquela tempestade, tem muito a nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a como dominar aquilo que tenta nos afundar. Todos os dias tem situações tentando afundar você, mas esse texto nos ensina a como dominar aquilo que tenta nos afundar. E eu quero citar 3 pontos aqui. O primeiro deles é que o barco certamente não iria afundar simplesmente porque Jesus estava nele. É ou não é verdade? A minha pergunta é: aonde Jesus está? Diga aí em mim. Jesus está em você. Então por que você pensa que vai afundar se Jesus está em você? Você é capaz de acreditar que aquele barco não iria afundar porque Jesus estava nele, mas não consegue acreditar que você não vai afundar porque Jesus está em você? Não, entenda, é a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que Jesus dormia no meio da tempestade, enquanto os discípulos estavam apavorados. Entenda a situação. O que Jesus fazia no meio daquela tempestade? O que Jesus fazia, gente? Diga, dormia. O que Jesus fazia? Enquanto os discípulos estavam apavorados, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus estava dormindo enquanto os outros estavam apavorados. O que isso me mostra? Dormir é descansar. Quando você, não, eu preciso descansar um pouco, vou tirar um cochilo. É ou não é verdade? Então, dormir está diretamente relacionado a descansar. O que isso me mostra? Isso me mostra que você só consegue controlar a tempestade, que você consegue descansar no meio dela. Jesus controlou uma tempestade, mas antes ele estava dormindo no meio dela. E a terceira coisa que eu quero falar associada a esse texto é que Jesus foi acordado com uma péssima notícia: iremos afundar, iremos todos a pique. O Senhor não se importa? Veja a situação. O que isso me mostra? Isso me mostra que antes de Jesus exercer domínio sobre aquela situação, ele exerceu o domínio primeiro sobre as suas próprias emoções. Jesus foi acordado no meio de um temporal. Ele poderia ter acordado assustado: meu Deus, e agora? Não. Primeiro, o barco não iria afundar porque ele estava no barco e ele era filho de Deus. O que você é? Pronto. Segundo, Jesus dormia enquanto os outros estavam apavorados. Ele só conseguiu dominar a tempestade porque conseguiu descansar no meio dela. Terceiro, antes dele exercer domínio sobre as situações externas, ele exerceu domínio sobre as situações internas.
ele dominou primeiro as suas próprias emoções. Ele não cedeu ao pavor, ele não cedeu ao medo, ele não cedeu a absolutamente nada, às emoções. Ele exerceu domínio sobre as suas próprias emoções. Você quer ter sucesso na sua vida, nas coisas de fora? Exerça domínio sobre as suas emoções primeiro. Amém, queridos? Aleluia. E sabe, Jesus, ele só agiu dessa forma porque ele tinha convicção de que o Pai era com ele. Agora, da mesma forma, Deus é conosco. Deus era com Jesus, mas Deus é contigo. Deus é com você. Deus é por você. Amém? E a Bíblia diz que se Deus é por nós, diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Que entenda, todos os dias da sua vida, isso precisa cair no seu coração como uma revelação. Uma revelação não é aquilo que alguém um dia disse para você: eis que assim diz o Senhor, varão. Não. Revelação é a certeza da palavra no seu coração. Amém? A palavra revelada é uma palavra estabelecida no coração. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós. Sabe, hoje no culto é fácil você dizer isso, mas você vai precisar dizer isso amanhã, que é segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, até na semana que vem, no ano que vem. Se Deus é por você, quem irá contra? Jesus tinha isso no seu coração, ele era convicto de que Deus era com ele, Deus era por ele. Ele era abençoado pelo Pai, eu e você também somos. Efésios 1:3 diz isso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Você já é abençoado, você não vai ser, você já é. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Sobre a sua vida repousa a bênção do Senhor. Diga, eu sou abençoado. Você não vem para a igreja para ser abençoado, você vem para a igreja para descobrir que você já é abençoado. E quando você sabe que você já é abençoado, o diabo não te engana mais. Diga, eu sou abençoado. Oh, aleluia. Sabe, Gálatas 3:14 diz que as mesmas bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas. As mesmas. As bênçãos de Abraão. Você é herdeiro. Herdeiro, diga, eu sou herdeiro. Você é herdeiro das mesmas bênçãos de Abraão. Talvez você está se perguntando, mas que bênçãos de Abraão são essas? Eu vou citar algumas para vocês que estão registradas em Deuteronômio 28. Você não precisa abrir a sua Bíblia, porque eu extraí do texto algumas verdades e eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu transcrevi as bênçãos de uma forma mais fácil de você entender, até para otimizar o tempo. Diga, eu sou herdeiro das bênçãos de Abraão. E eu vou citar para você quais são elas. Elas estão registradas em Deuteronômio 28, capítulo 1, que diz o seguinte: você será abençoado, seja na cidade ou seja no campo. Não importa onde você esteja. Eu estou na cidade, é abençoado. Eu estou no campo, eu sou abençoado. Eu moro no centro, sou abençoado. Moro no bairro, sou abençoado. Não importa onde você esteja, você é abençoado. Sabe o que diz mais? Sua descendência será abençoada. Seus filhos e os filhos dos seus filhos serão abençoados. Sabe, isso vai se estender sobre as suas gerações. Você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sabe o que diz mais lá? A obra das suas mãos será abençoada. Seu trabalho será abençoado. Seus negócios serão abençoados. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. Sabe o que diz mais lá? Diz que você será abençoado ao sair e ao retornar. Ou seja, a bênção está sobre você até enquanto você está em trânsito. Você sai abençoado, retorna abençoado. Eu declaro essa palavra todas as vezes que eu viajo. Fiz isso hoje. Pai, a tua palavra diz que eu sou abençoado ao sair e ao retornar. Eu não fico pedindo, eu fico declarando que já sou. Eu fico lembrando para mim mesmo aquilo que Deus já fez. Ele não vai fazer. Ele diz, filho, você é abençoado. Está indo, a minha bênção está contigo. Está retornando, a minha bênção está contigo. Amém, queridos? O que mais esse texto diz? Esse texto diz o seguinte: você será
A bênção estará sobre você onde você estiver. Acabei de falar, diz mais: o Senhor colocará teus inimigos em fuga. Ou seja, aquilo que te causa dano baterá em retirada. Seus inimigos não são pessoas. Meus inimigos, meus colegas vão fugir. Não. Seus inimigos não são carne e sangue. Seus inimigos são falta, escassez, miséria, doença, opressão, depressão, tudo que causa dano. E esse texto está dizendo que o Senhor colocará os teus inimigos em fuga. Tudo aquilo que causa dano vai bater em retirada. Diz mais: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e te dará abundância de bens. Ele te dará abundância de bens. Ele te dará abundância de bens. Não vai faltar, vai sobrar. Ele vai te dar abundância de bens. E diz mais, termina dizendo que o Senhor abrirá o próprio céu. Você tem noção do que é isso? O Senhor abrirá o próprio céu para derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Sabe, você está aqui num endereço fixo, num endereço natural, mas espiritualmente sobre você os céus estão abertos. Não é para respingar bênçãos, é para derramar bênçãos sobre a sua vida. Sabe, eu fico imaginando, lendo isso, se Senhor, aonde eu estiver, a abertura do céu me acompanha. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? É que há uma conexão direta entre céu e terra onde você está. Deus está pronto para te abençoar, com bênçãos sem medida. E pode ter certeza de uma coisa: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Você é abençoado, você não será, você já é. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. Agora entenda, e eu quero trazer um equilíbrio aqui. Não pense que você vai ter as bênçãos de Abraão tendo as atitudes de Tomé. Tomé foi incrédulo. Se eu não colocar as mãos, se eu não tocar nele, de modo algum crerei. E entenda, esta é uma igreja que prega a fé, ensina a fé, respira a fé. E a fé, você não vê para crer, você crê para ver. Você crê primeiro, vê depois. Ei, nós somos herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão, mas precisamos acessar essas bênçãos. E para acessar essas bênçãos, só é possível pela fé. Diga, pela fé. A fé é a chave que abre a porta de acesso às bênçãos de Deus que já são suas. É como você entrar na sua casa. Você saiu de casa, você fechou ela. Se você perder a sua chave, não tem acesso. Mas essa chave te dá acesso a tudo aquilo que está disponível lá dentro para você. A geladeira, a cama para dormir, o chuveiro para tomar banho, tudo que está lá, que já é seu. O que está na sua casa já é seu, amém? O que está na sua casa já é seu, é uma verdade. O que está na sua casa já é seu. Ei, as bênçãos também já são suas. Elas não serão, elas já são. Mas da mesma forma que a sua chave dá acesso à sua casa, a fé dá acesso às bênçãos. Então não pense que você vai ter acesso às bênçãos de Abraão, que já são suas, tendo as atitudes de incredulidade que Tomé teve. Salmo 37, 25 diz que o justo jamais seria desamparado. Eu fico feliz quando ouço isso. Mas é só o justo, pastor. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. O justo jamais seria desamparado e nem a sua descendência iria mendigar o pão. Descanse nessa verdade, eu descanso nisso. Pai, a tua palavra diz que o justo não seria desamparado. A minha descendência não vai mendigar o pão. A tua bênção está sobre a minha vida. Eu não abro mão disso porque o Senhor já me deu. Descanse nessa verdade. Sabe, a Bíblia diz que a arca da presença, ela foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Diga, Obed-Edom. Foi levada para a casa dele. Davi mandou essa bênção para a casa de um homem chamado Obed-Edom e ficou lá por apenas 3 meses. Agora, a revelação desse fato que aconteceu é que quando a arca da presença de Deus entrou naquela casa, ou na casa de Obed-Edom, a bênção entrou junto. A arca entrou na casa, a bênção entrou na casa. E porque a bênção entrou na casa, a família foi abençoada, os filhos foram curados e até mesmo a cidade prosperou. O que eu estou querendo dizer para você hoje é que você é a casa que hospeda a bênção, a presença de Deus. Você é a casa de Deus. Deus não habita nesse prédio, Deus habita em você.
Deus não habita mais na arca como era naquela época. Deus decidiu se mudar para dentro de você. Se quando a arca da presença entrou na casa daquele homem, ele prosperou, sua família prosperou, filhos foram curados e até o entorno foi abençoado. Isso me mostra, queridos, que quando a presença de Deus entrou em você, quando você disse sim para Jesus, a bênção se estabeleceu. Oh, aleluia. A bênção entrou junto quando Deus entrou na sua vida. Nós vínhamos falando hoje na estrada, lembrando dos nosso passado. Eu tinha tudo para dar errado, tudo. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser o pior. Mas Deus me encontrou. E quando Ele entrou na minha vida, a bênção entrou. E aquilo que tinha tudo para dar errado começou a dar certo. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. É porque Deus mudou a minha vida. É porque a bênção está sobre mim. O mérito é dele, o crédito é dele, não é meu, é ele, não sou eu. Mas toda a diferença aconteceu quando Deus entrou. Porque quando a arca da presença entrou na casa de Obed-Edom, bênção entrou naquela casa. Quando Deus entrou na minha vida, a bênção entrou na minha vida. Que bênção é essa? As mesmas bênçãos de Abraão. É essa presença que trará as bênçãos de Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios e até mesmo sobre a sua cidade. Entenda, você tem uma responsabilidade de atrair a bênção de Deus sobre essa cidade. Não amaldiçoe essa cidade. Essa cidade é isso, essa cidade é aquilo, essa cidade não sei o que. Entenda, Deus te colocou aqui para ser um representante do céu na cidade onde você mora. Não maldiga a sua cidade, abençoe a sua cidade. A minha cidade é uma bênção. Deus está comigo porque eu estou aqui. A bênção de Deus está sobre essa cidade. Eu nunca vi ninguém prosperando numa cidade que a sua boca amaldiçoa. E eu creio que para alguns aqui nessa noite vai se iniciar um tempo de grande restituição. Diga restituição. Não é para todos, pastor. É para todos, mas nem todos eles pegarão por revelação que eu estou dizendo. Porque você pega pela fé. Alguns que estão pegando no espírito que eu estou falando, começa hoje um tempo de restituição na sua vida. Isso vai tocar todas as áreas da sua vida, todas. Vai tocar sua família, vai tocar suas finanças, vai tocar sua saúde, seus relacionamentos, vai tocar suas emoções, vai tocar todas as áreas da sua vida, todas. Restituição em todas as áreas da sua vida. Eu libero essa palavra, um tempo de restituição, tocando a sua vida, tocando a sua família, tocando seus negócios, tocando suas finanças, tocando a sua saúde, tocando as suas emoções, seus sentimentos. A restituição de Deus sarando você de dentro para fora. Sabe, eu não sei o dano que Satanás causou na sua vida, mas eu sei de uma coisa eu sei: todo dano causado por Satanás, quando Deus entra em cena, a restituição é dobrada. A restituição é dobrada. Joel 2:25 diz o seguinte, apenas escute: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e cortador. É Deus dizendo: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e cortador. E eu quero explicar para você isso. Já estou finalizando aqui, mas escute isso é revelação para você. Há uma promessa de Deus nesse texto de um tempo de restituição. Diga restituição. Restituição de um tempo, de anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e cortador. Mas o texto fala que Deus vai restituir um dano que foi causado por 3 tipos de gafanhoto. Isso não é à toa. Na Bíblia nada é por acaso. Uma vírgula na Bíblia tem um sentido. Então quando o Senhor diz: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e cortador, é porque isso tem um sentido. O que cada um significa? O gafanhoto migrador é aquele que ataca em cima e come as copas das plantações ou das árvores.
Esse é o gafanhoto migrador. Eu fui estudar um pouquinho sobre isso. E é exatamente assim. O gafanhoto destruidor, o que vem em segundo lugar, ele ataca o meio e acaba com os frutos e as folhas. E o gafanhoto cortador, ele ataca o que sobrou, comendo até mesmo as cascas das árvores e cortando o caule das plantações, ou seja, devastação total. Esse texto fala de destruição em três níveis. Mas entenda uma coisa: Deus trabalha a restituição não apenas em 3 níveis. Deus trabalha a restituição em 4. Esse texto vem falando de 3 níveis de destruição, mas Deus trabalha a restituição da destruição em 4 níveis, não em 3. Porque Lucas 6,38 nos diz que Ele nos dará uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, o diabo ele pode atacar em 3 níveis, mas a restituição de Deus sobre as nossas vidas, ela vem em 4 níveis. Porque Ele vos dará uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! Eu declaro essa palavra se cumprindo sobre a sua vida. Um tempo de restituição em dobro. Eu declaro um tempo de restituição em dobro. Eu não sei o dano que Satanás causou na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua saúde, nos seus sonhos, nos seus projetos, mas eu declaro a restituição de Deus, ela superabundando e vindo de forma dobrada sobre a sua vida. Porque está escrito: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e vos darei uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, diz o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida restituição em níveis maiores. Eu declaro que, sabe, todo dano causado pelas investidas de Satanás, virá uma restituição muito maior, virá a abundância do Senhor, porque esse tempo que se inicia será marcado pelo descanso, pela abundância e pela aceleração. Diga descanso, abundância e aceleração. Diga: minha vida será marcada pelo descanso do Senhor, pela abundância do Senhor e pela aceleração do Senhor. Oh, aleluia. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que haverá, sabe, um destravar de Deus sobre a vida de algumas pessoas aqui. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você antes de finalizar. Eu creio que a oração do justo, ela pode muito por seus efeitos. E eu creio em Deus intervindo em situações aqui. Sabe o que é intervenção de Deus? É quando algo está correndo o curso normal. O problema está correndo no curso normal do problema. Aí Deus intervém e o problema vira bênção. Sabe, é uma intercorrência divina no curso natural. Intervenção. E eu creio, sabe, no Senhor, sabe, fazendo isso. Intervindo em áreas, em situações. Eu creio no Senhor removendo impedimentos. E eu sei no meu espírito que pessoas aqui estavam com situações travadas. E eu digo para você que nessa noite o Senhor, pelo Espírito, Ele remove essas coisas, arranca os impedimentos, os entraves. Eu declaro isso sobre a sua vida. Impedimentos sendo removidos, entraves sendo tirados. O Senhor disse que colocaria caminhos no deserto, caminhos limpos. Ele aplanaria o caminho. Eu declaro o Senhor aplanando o seu caminho, aplanando o seu caminho. Eu declaro você andando no descanso do Senhor em caminhos aplanados, em caminhos seguros, com impedimentos removidos pelo Senhor. Você andando na dependência total dEle, confiando nele, não na força do seu braço, não esperneando, não agindo no seu próprio entendimento, não se estribando no seu próprio entendimento, mas confiando no Senhor e andando por um caminho seguro. E é nesse ambiente que as intervenções divinas acontecerão. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar por você e com você. Eu quero orar por restituição mesmo. Eu quero orar. Se mantenha de olhos fechados. Eu quero orar por provisão de Deus tocando a sua vida. Eu quero orar por sabedoria divina vindo sobre você, para que você tome decisões acertadas, para que você faça as escolhas certas. Eu quero orar para que
as suas colheitas, elas sejam abundantes, colheitas de semeaduras passadas.